Pneu Pirelli para MotoGP 2027, FIA considerou mudar algumas regras, relacionamento da Ferrari com Hamilton e Verstappen seria campeão se o Horner tivesse saído antes. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, lembrando que eu estou em viagem, o áudio vai estar um pouquinho diferente e também eu não vou estar aparecendo neste vídeo, ok? Mas nós vamos para um vídeo tradicional de notícias, lembrando os nossos parceiros aí embaixo, você tem promoção de Natal na Paddock BR com 30% de desconto nos moletons e também na compra de 3 produtos você leva uma camiseta de graça, então entra pelo link na descrição com o cupom Ressaca Motor. E você tem também Evo Design com cupom Ressaca para desconto, você tem Instant Game aí embaixo com jogos gift cards e ainda assistência jurídica internacional com a Amorim Global. Tudo isso aí embaixo na descrição. Vamos começar o nosso vídeo tradicional de notícias falando de MotoGP. Isso porque a Pirelli vai substituir a Michelin como fornecedora oficial de pneus a partir de 2027. Então ela tem aí pouco mais de um ano para essa transição. O primeiro teste com os pneus de 2027 já aconteceu em setembro, mas foi restrito a pilotos de testes das 5 fabricantes participantes. As motos usadas eram modelos de 2025 com dispositivos de altura de pilotagem desativados e também aerodinâmica modificada para simular as motos de 850 cilindradas de 2027. A Pirelli ainda espera realizar alguns testes com os pilotos titulares e também com protótipos das motos de 850 cilindradas na metade da temporada de 26, possivelmente em junho ou setembro, em circuito como por exemplo em Misano. Existe uma preocupação com a relação do line-up de pilotos para 27, já que as equipes não fazem ideia de quem vai estar correndo por eles ainda naquela temporada, então ela pode fazer o teste com um piloto no meio de 2026 e esse piloto acaba indo para outra equipe levar dados importantes para a rival. Então esse é realmente um problema que está sendo colocado na mesa. A KTM foi a primeira fabricante a testar uma moto com motor de 850 cilindradas e pneus Pirelli em Jerez no início do mês de dezembro. Então os testes estão avançando, vai ser uma nova era para a MotoGP, nós vamos ver se a Pirelli vai passar por problemas como foi com a Fórmula 1, o que eu duvido muito, tá? Eu acredito que pela dinâmica da MotoGP, você tem um pneu que vai durar a corrida inteira, aquela coisa toda, a Pirelli vai conseguir fazer. O problema da Pirelli na Fórmula 1 é com o pneu de chuva em específico e também com os pedidos da Fórmula 1 de tem que ser 2 paradas, uma parada tem que ser assim, tem que ser assado. Então eu acho que o problema da Pirelli vai um pouco além, mas na MotoGP vejo como uma possibilidade muito boa de dar certo. É claro que a construção do pneu é totalmente diferente porque você tem um ângulo de curva da moto que é muito diferente de um carro, ainda assim acho que vai dar certo. Mas me fala o que você acha aí embaixo. O regulamento de 2022 do efeito solo tinha como objetivo melhorar as corridas, aproximar o pelotão e garantir uma sustentabilidade financeira no campeonato. O Nicolas Tombazis, que é o diretor de monopostos da FIA, avaliou que houve um avanço significativo em todos os objetivos, mas não um sucesso total. Ele inclusive dá uma nota B ou C a esse conjunto de regras, lembrando que a nota melhor seria A. A sustentabilidade financeira foi um dos maiores sucessos com o teto orçamentário, o que deixou o esporte mais estável e também mais saudável, embora mais complexo para a FIA também regular. Inicialmente, 22 e 23, os carros conseguiam correr mais próximos uns dos outros, atendendo parcialmente ao objetivo de melhorar as corridas. Só que certas áreas das regras foram exploradas pelas equipes, criando mais outwash, aquele ar que vai para fora do carro e consequentemente gera o ar sujo para o carro de trás. As principais áreas exploradas foram no assoalho, nas bordas e também o endplate da asa dianteira. A FIA chegou a considerar algumas mudanças nas regras durante o ciclo, especialmente para 2024 e 2025, mas não obteve o apoio das equipes para poder aprovar isso, já que passa por uma votação. Em contrapartida, o Nicolas Tombazis expressa um otimismo de que o novo regulamento 26 vai acabar tendo um efeito melhor em relação ao ar sujo do que o regulamento atual. Eu devo lembrar vocês que em 2022 eu trouxe uma opinião do Lando Norris, inclusive eu lembro de cabeça que foi uma opinião do Lando Norris, de que a modificação da FIA com aquela questão do porpoising afetou negativamente já na temporada 22 a perseguição ao carro da frente. O Lando Norris falou que no início do ano era uma coisa e no final do ano era outra. Em 2023 ainda houve uma outra modificação por parte da FIA, o que piorou mais ainda essa perseguição. Então, a culpa, no final das contas, é muito da FIA, não somente dela, mas muito dela. Poderia sim
ser um regulamento melhor em termos de perseguição. É claro que os carros continuariam gigantescos, seria difícil, mas poderia ser um regulamento melhor. O maior problema é que a FIA fica modificando coisas no meio do regulamento e com isso vai criando aberrações que não estavam previstas. E aí dá esse tipo de resultado. Mas enfim, quero saber também o que você pensa sobre isso aí nos comentários. Matteo Tognali afirma que a relação entre Lewis Hamilton e a Ferrari é extremamente positiva, apesar da percepção externa de tensão em mensagens de rádio. Quando Hamilton mudou para a Ferrari, após 12 temporadas na Mercedes, aparentemente tanto o piloto quanto a equipe subestimaram o tempo necessário para a adaptação, e a frustração ficou maior ainda porque não alcançaram o objetivo de lutar pelo campeonato. E o resultado influencia muito na percepção, obviamente. Se estivesse ganhando corrida, se estivesse tendo boas exibições, a percepção do público seria um tanto quanto diferente, mas não foi o caso. Hamilton já esclareceu que não há problemas reais com o seu novo engenheiro, o Ricardo Adame, então a princípio estaria tudo tranquilo, lembrando que tem muita comparação com o Max Verstappen e o Lambiase. A equipe acredita que a imagem midiática da situação é muito pior do que a realidade e já há um vínculo forte entre o Hamilton e o seu engenheiro. Só que aí eu vou falar o seguinte, eles falam que é muito pior do que a realidade, fica parecendo que é ruim então. A Ferrari não fala assim, não, parece ruim, mas na verdade é boa. Ela fala que é muito pior do que a realidade. Então dá a entender que a relação é ruim, que a relação não é grande coisa. Dá a entender que a percepção do público é correta. Não há uma boa relação entre as partes. Por mais que na mídia, Hamilton, a equipe falem que tá tudo bem, não é o que passa quando a gente escuta ali os rádios. E é totalmente diferente daquela relação que o Hamilton tinha com o Bono, por exemplo, na Mercedes. Então é um pouco estranha a forma com que a Ferrari está lidando com isso no termos de mídia, né? De como ela está falando isso para o público. Acredito eu que poderia ser uma comunicação melhor, mas também aí já não é da minha conta, né? Por último, mas não menos importante, nós temos o seguinte. Helmut Marko acredita que a demissão precoce do Christian Horner teria permitido que Max Verstappen se tornasse campeão. Apesar da recuperação impressionante, o Verstappen ainda perdeu por 2 pontos o campeonato. E realmente, depois da saída do Horner, com a chegada do Lohan Max, houve uma melhora considerável no acerto do carro e a Red Bull continuou também investindo pesado em 2025, enquanto o Christian Horner queria focar já em 2026. O curioso é que o Marko fez todo um esquema para impedir o Horner de se tornar maior ainda dentro do grupo Red Bull, mas agora tá saindo da equipe, né? Parece que o último grande ato do Helmut Marko foi justamente tirar o Christian Horner da Red Bull, ele que sonhava com um 5º título do Max Verstappen para poder aposentar de vez. Então, no final das contas, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada e nos vemos nos próximos vídeos, mesmo de férias. Um grande abraço, valeu e falou!